Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Há um texto na Palavra de Deus que está em João capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja, quando eu era menor, na minha adolescência, na minha infância, enfim, nós costumávamos empinar pipa, né? Em alguns lugares chama papagaio, enfim. E a gente, às vezes, quando o vento mudava, o pipa ele começava a balançar, né? A gente falava que ele estava balançando no ar. E o que acontece? Muitas vezes a gente estava muito próximo, às vezes empinando pipa com algum amigo, e a gente estava lado a lado um do outro, mas o vento começava a mudar e a gente percebia que o meu pipa, eu estava do lado do amigo, o meu pipa era conduzido para um lado e o pipa dele era conduzido para o outro, e a gente estando praticamente juntos, ou seja, o vento soprava em cada pipa de uma forma. Assim somos nós. Assim é o vento do Espírito sobre a nossa vida. Nós não sabemos ao certo, quando nós estamos empinando pipa, nós não sabemos ao certo se o vento ele vai mudar, e se mudar, para que lado ele vai mudar. Já aconteceu de eu estar empinando pipa para um lado e de repente o vento virar de tal forma que ele começou a soprar para o outro lado. Então, isso já deixa uma coisa muito clara, que nós temos... eu quero que você entenda três coisas. Primeiro, o pipa não sobe sem vento. Então, para que eu e você cumpramos o propósito pelo qual Deus nos enviou, nós precisamos, como uma pipa, deixar e depender do sopro do Espírito sobre as nossas vidas. O vento do Espírito Santo sobre nós. Segundo, o vento, ele vai soprar para onde ele quer, ou seja, o Espírito Santo vai me conduzir e te conduzir para onde ele quer, desde que você deixe ele soprar sobre a sua vida. E terceira coisa, não é porque o vento sopra a tua pipa para um lado e o do teu irmão para o outro que você acha que ele deva fazer como você, porque talvez o Espírito está soprando ele de outra forma. Então muitas vezes a gente quer moldar um ao outro, sendo que quem está trabalhando em ambas as pessoas é o próprio Espírito. E nós temos que entender isso. E é por isso que a Bíblia fala da diversidade de dons na igreja. O vento está soprando em cada um de um jeito. Então eu preciso compreender essas coisas. E muitas vezes eu tenho que estar preparado para essas mudanças que o Espírito Santo vai trazer sobre nós. E essas mudanças muitas vezes são mudanças na nossa postura, na nossa maneira de encarar a vida, na nossa maneira de encarar a realidade das coisas, daquilo que nós somos, não o outro. Eu tenho que me preocupar com a minha pipa e não com a pipa do outro. Porque muitas vezes é muito mais fácil. Veja, eu estava vendo uma mensagem e o pastor ele dizia o seguinte: quando nós estamos desalinhados, ou seja, quando nós não estamos deixando o vento soprar, nós temos um problema. Porque Caim, quando chega diante de Deus, ele culpa a Deus. Se ele pudesse, ele matava a Deus. Por isso ele mata o seu irmão. Mas, mesmo Isaías estando desalinhado com Deus, ou seja, o vento do Espírito não soprando sobre ele, mas ele se aproxima de Deus, ele não culpa mais ninguém, porque antes ele diz: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim que já vou perecendo, porque os meus lábios são impuros. Então ele para de olhar para o outro e começa a olhar para si. Então nós precisamos compreender que o vento, ele vai soprar e eu tenho que me preocupar em manter a minha pipa no alto, para que eu possa cumprir o propósito. Esqueça, não é que você não tenha que cuidar ou se preocupar, não é isso. Eu estou falando você querer policiar, ou querer determinar, ou querer moldar. Trabalhe no seu, porque nós somos assim. Nós pegamos os textos de misericórdia
e mantemos para nós e usamos para nós, e os textos de juízo sempre é para o outro. Então nós precisamos inverter essa lógica, nos conduzir e veja, se você parar para pensar, há uma confrontação. O vento bate no pipa para que ele possa subir, e isso vai gerar transformações em nós, e nós temos que estar preparados. Mas, repetindo, entenda claramente que para cumprir o propósito de Deus, eu tenho que deixar o Espírito soprar sobre mim. Segundo, Ele vai me conduzir para onde Ele quer, Ele vai me direcionar. E terceiro, não é porque minha pipa está indo para um canto e o do meu irmão para o outro, que eu tenho que determinar ou querer que ele venha para o mesmo lado que eu muitas vezes. Que o vento do Espírito Santo sopre sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.